Olá, bem-vindos de volta, prezados alunos do curso de Tratamentos Térmicos em Metalografia. Essa é a parte B da nossa aula de mecanismos de aumento de resistência. Ok? Na parte A dessa aula, pessoal, nós vimos principalmente as partes de trabalho a frio, ok? E para que nós retomemos a nossa linha de raciocínio, vamos relembrar basicamente o que é o nosso trabalho a frio, ok? Fizemos esse exemplinho no final da aula, onde nós tínhamos um corpo de prova com um diâmetro inicial de 15,2 milímetros, ok? Ele passava aí por um processo de redução de diâmetro, né, de encruamento, né, de trabalho a frio, redução de diâmetro para 12,2 e nível de trabalho a frio de 35,6. Com isso, as suas propriedades mecânicas de tensão de escoamento, resistência à tração aumentavam, conforme os gráficos aqui, as curvas em vermelhinho, vocês podem observar, e a sua ductilidade diminuía. Ok? Agora, vamos entrar na parte térmica aí, dos nossos mecanismos, né, de aumento de resistência. Então, o que acontece? O primeiro assunto dessa parte B, dessa aula de hoje, é um tratamento térmico, um procedimento térmico conhecido como recozimento. Tá? Em inglês, vocês vão ver nos slides aí que aparece esse termo, annealing. Esse termo é justamente um termo compatível com recozimento, aí em português. Tá? E esse processo de recozimento, ele tem como principal foco, ok? Né, inicialmente aqui para a gente começar uma discussão, as anulações, tá, dos efeitos do trabalho a frio. Então veja, a gente viu na parte A, né, dessa aula que quando nós encruamos o material, quando nós trabalhamos o material a frio, nós aumentamos a sua resistência mecânica, né, em vista de uma perda de ductilidade, ok? O que acontece quando esse material ele é aquecido, que é a característica do processo de recozimento, e mantido durante algum tempo nesse aquecimento e depois lentamente resfriado, é o seguinte, é que você consegue anular esses efeitos, né, do trabalho a frio, ou seja, você consegue fazer com que, né, com que as resistências mecânicas, ok, voltem a cair, ok, e que a sua ductilidade que tinha sido prejudicada retome um crescimento até o patamar normal, ok? Então, o que a gente tem que ter na cabeça para começar a nossa discussão é isso. O processo de recozimento, ela está ligada a uma tentativa primeiro de anular os efeitos do trabalho a frio. Então, para a gente agora se situar melhor, o processo de recozimento ele se dá basicamente em 3 estágios. O primeiro estágio, chamado estágio de recuperação, aqui em azulzinho, okay? Que é esse cara aqui. O segundo estágio, um estágio de recristalização, ok? E um terceiro estágio que é conhecido como crescimento de grão. Então agora a gente vai estudar passo a passo cada um desses estágios do recozimento. Bem, começando pelo processo de recuperação. Então, para que a gente entenda primeiro o que é o processo de recuperação, vamos lembrar o que acontece com o material quando ele é trabalhado a frio. Então veja, quando o material é trabalhado a frio, ele sofre uma deformação plástica, ok? Essa deformação plástica faz com que as discordâncias fiquem muito juntas, ou seja, há um aumento na densidade dessas discordâncias, ok? E elas ficam tão emaranhadas que o seu movimento fica prejudicado. Então, quando as discordâncias elas têm dificuldade de movimentação, o material está com uma alta resistência mecânica. Tá? Então, o que vai acontecer na hora que eu pegar esse material e começar um tratamento térmico de recozimento e começar essa fase de recuperação? Algumas coisas podem acontecer. A primeira delas é o seguinte, pode haver um aniquilamento de discordâncias. Ou seja, pode ser que uma zona tracionada de uma discordância comece a encontrar uma zona comprimida de outra e elas se anulem. Então pode haver uma perfeita aniquilação de algumas discordâncias, ok? Por essa questão de anulação de zonas trativas e zonas compressivas. Então esse é o primeiro efeito que pode acontecer. Um segundo efeito da temperatura, daqui no processo de recuperação, é a questão do seguinte, é a questão das discordâncias acharem novos planos de deslizamento e se moverem para uma posição mais, aspas, tá bom? Confortável, uma posição de menor energia, ok? Então a descrição do processo é isso. Parte dessa energia da deformação interna das discordâncias vai ser liberada, porque vai haver um rearranjo
um movimento ali de rearranjo das discordâncias e, portanto, parte da energia de deformação do trabalho a frio ela vai ser liberada, ou seja, a gente vai descer para um estágio de menor energia, ok? E o número de discordâncias é reduzido, produzindo discordâncias de menor deformação, porque elas vão procurar aí, digamos assim, posições um pouco mais convenientes, mais adequadas dentro do material. Então, basicamente, o processo de recuperação está ligado à liberação de um pouco da energia potencial de deformação que foi acumulada durante o encruamento, durante o trabalho a frio. Ok? Na sequência, pessoal, processo de recristalização. Então, vejam só, no processo de recristalização, a gente vai ver que, ao ser atingida uma temperatura de recristalização, que a gente já já vai ver o que é, ok? Aqueles grãos deformados, né, pelo trabalho a frio, eles vão começar a dar espaço à formação de novos grãos, grãos novinhos, ok? Livres de qualquer tipo de deformação, e a estes grãos a gente dá nome de equiaxiais, porque são grãos, digamos assim, que têm uma certa simetria nas direções e eles ainda não estão deformados, ok? Característica também desse processo de recristalização. Logicamente, com a formação desses grãos antigos sendo consumidos para a formação desses novos grãos, há uma diminuição na densidade de discordâncias, ou seja, você vai tendo cada vez menos discordâncias acumuladas ali, ok? E uma anulação gradual das propriedades de trabalho a frio. Então, é nesta etapa 2, tá, de recristalização, que a gente está abordando agora, que acontece efetivamente a anulação, né, das características do trabalho a frio. Leia-se, ok? A resistência mecânica volta a descer e a ductilidade volta a subir, ok? Mas alguém pode estar me perguntando, né, assistindo agora a nossa explanação, mas o que move essa formação de novos cristais? Porque tem que ter uma força motriz, tem que ter algo motivando esses cristais a se formarem. Então, o que acontece? O que motiva a formação desses novos cristais, pessoal, é justamente a união da temperatura, ok, que está sendo aplicada ali, com essa diferença de energia que existe entre o material antigo que está deformado e esse material, né, não deformado, material novo. Então, o que acontece? O que eu quero dizer aqui? O material, quando ele está deformado, ele guarda dentro de si uma energia de deformação. Porque quando você encruou o material, você teve que deformá-lo à força. E aí o que acontece? Essa deformação, ela acaba guardando uma energia dentro de cada grão deformado, que é uma energia de deformação. O que acontece na recristalização é que essa energia ela é liberada e utilizada para a formação dos novos grãos, dos grãos equiaxiais que a gente já viu ali em cima. Ok? E aí, com o tempo, se você mantiver essa temperatura, todos os grãos, né, quase a totalidade dos grãos antigos vai ser consumido e grãos novos vão ser formados no meu material. Ok? Continuando aqui, algumas outras características importantes ainda na recristalização, ok? A formação desses novos grãos fisicamente, isso mais para o pessoal agora também da engenharia, mas o pessoal do técnico também é interessante saber. A formação dos novos grãos é dada por difusão, é um processo difusional, tá, de curto alcance, ok? Pode-se usar a recristalização para fazer um refino de grão num determinado aço, numa liga de aço que eu queira. Então, por exemplo, eu acabei de fabricar um determinado aço, eu passo ele num trabalho a frio e depois eu faço o recozimento dele para justamente fazer um refino de grão e atingir propriedades mecânicas adequadas na minha aplicação, ok? Via de regra, a gente consegue anular as propriedades do trabalho a frio e voltar com as propriedades anteriores ao material ser encruado. Isso, via de regra, a recristalização consegue fazer, ok? E por fim, aqui para fechar esse processo, a gente fala um pouquinho sobre a própria temperatura de recristalização, tá bom? Então, temperatura de recristalização, pessoal, é um conceito, tá? É a temperatura na qual o material só precisa de 1 hora e exatamente 1 hora para poder concluir a sua recristalização, tá? Alguns livros dizem que essa temperatura está entre 1/3 e metade da temperatura de fusão. Algumas outras literaturas dizem que esse valor está entre 30% e 60% aí da temperatura de fusão. Varia um pouquinho, mas é essa faixa aí na qual se encontra a temperatura de recristalização. Okay? Uma outra coisa importante de lembrar,
aqui, e a gente vai ver até um gráfico disso mais para frente, é o seguinte, tá? Que para uma liga específica, tá? A gente tem a temperatura de recristalização, pessoal, como uma função da porcentagem de trabalho a frio, ok? Então, o que acontece? Quanto mais trabalho a frio eu tiver, eu vou ter uma menor temperatura para recristalizar. A gente vai ver isso depois no gráfico. E a temperatura de recristalização também decresce com o aumento do número de elementos de liga, de impurezas inseridas na minha liga, tá bom? Bem, como essa aula é muito cheia de detalhes, pessoal, a gente ia, na verdade, está quebrando a aula em duas, mas eu vou estar quebrando ela em três. Eu vou fechar aqui o outro processo, tá? Que é o crescimento de grão, tá? O crescimento de grão ele é dependente basicamente da temperatura e do tempo, tá? Então, o que acontece? O que move esse crescimento de grão, se eu continuar aquecendo o meu material depois da recristalização, é o seguinte, tá? Quanto menor forem os meus grãos, mais contorno eu tenho. E o contorno, ele é a parte energética, ok, da minha estrutura, do meu material. Então, quanto menor for o meu grão, mais contorno. Quanto mais contorno, mais energia. Quanto mais energia eu tenho, mais força motriz para liberar o crescimento de grãos. Esses crescimentos de grãos eles se dão de forma difusional, ok? Também, tá? E quanto mais fina for a minha granulação, maior vai ser a minha resistência do meu material, ok? Então, existe uma equaçãozinha aqui, tá? Mais para o pessoal da engenharia está trabalhando, tá? O pessoal do técnico, só para ilustrar, tá? Que esse crescimento de grão depende do tempo, e esse K é uma constante que depende tanto do material quanto da temperatura. Então a gente vê que isso aqui se confirma, né? Que o crescimento do grão depende do tempo e da temperatura. E aqui, para ilustrar aqui, perdão, para vocês, o grão, o contorno de grão e o movimento desse contorno de grão no sentido do crescimento. Ok? Então a gente continua na próxima etapa essa aula